o ponto de obra. O que fazer quando o seu cartucho original HP acabar? Vá até a Forte Informática mais perto de você ou compre pelo site forteinfo.com.br. Forte Informática, forteinfo.com.br. Agora, você fica bem informado com o nosso time de craques. Reportagens, entrevistas e os bastidores do futebol brasileiro e mundial. Começa agora. Papo de Craque. Muito bem, chegamos por aqui, hein, meu povo? Terçou, que beleza. Olha só, o programa tá no ar e eu já vou adiantando que hoje tem muita coisa interessante, importante e polêmica, principalmente pra gente discutir. Aliás, uma pena que o nosso rei das fofocas, o Luiz Carlos Gomes, não esteja aqui hoje, né? Porque senão ele representaria muito bem toda essa situação que a gente vai abordar aqui ao longo do programa. Mas a gente tem um convidado. Bem. Você também gosta, né, Alex? Eu não, vou fica contar aqui um negócio só ouvindo, pra vocês. só ouvindo. Pois é, a gente tem um convidado também muito importante que vai comentar tudo que tá acontecendo, não só fofoca, mas coisa séria também. E eu já vou adiantando pra vocês que não é o Léo Dias, é outra pessoa, tá, gente? Léo Dias deixa pra outra situação. Lembrando que o programa tem coordenação de esporte já da Irlino Dadá, a apresentação é comigo, Thais Santos. Esse é o Papo de Craque na área pra você. Papo de Craque, Transamérica. E vamos girando por aqui os destaques, o que de mais importante vem acontecendo nas nossas equipes de Minas. Papo de Craque, Transamérica. Foco no Brasileirão. Após empate com a América, elenco do Atlético se reapresenta na cidade do Galo, já sem o Alan e com a presença e reintegração do atleta Alan Franco. Cruzeiro começa a preparação para o duelo contra o Vasco sábado no Rio de Janeiro e anuncia atacante para a sequência do Brasileirão. Após a abertura oficial da janela de transferências, a América anuncia a contratação ou retorno do atacante Pedrinho. Papo de Craque, Transamérica. Muito bem, meu povo, chegamos por aqui com Papo de Craque nesta terça-feira. Estamos só no início da semana, então vocês já sabem que tem muita coisa pra rolar aí ao longo da nossa semana e a gente espera sempre que sejam coisas boas. E por falar em coisas boas, tem sempre coisas boas pra você que é o nosso ouvinte. E quem traz sempre essas boas notícias é o nosso Alex. O que tem hoje pra galera, Alex? Ô Thaís, boa tarde pra você. Hoje tem caneca e chaveiro do Cruzeiro, mais par de convite Cinemark. Também tem caneca e chaveiro do Atlético, acompanha par de convite Cinemark. E tem aquele par de ingressos para América versus Corinthians amanhã, 9:30 da noite no Independência pela Copa do Brasil. Então, quem quiser participar aqui do ingresso do América tem que retirar amanhã entre 12:00 e 2:00, tá bem? Então, só participa se você tiver condição de retirar o ingresso amanhã entre 12:00 e 2:00. Tá valendo? Manda nome completo de onde você fala. E se você quer participar do prêmio do Atlético, Cruzeiro ou América, conta pra gente aí, 99944-8870, Thaís. Maravilha, bora participar, viu, gente? Que tem muito tempo ainda pra concorrer aos prêmios. Boa sorte aí pra quem ganhar, né? Se não ganhar hoje, a gente tem prêmios aqui todos os dias, então vocês podem participar e concorrer sempre. E lembrando que vocês também nos acompanham através do nosso canal no YouTube, que é o Transamérica Esportes BH. Você fica ligadinho aqui no Papo de Craque e também nas nossas jornadas esportivas da nossa equipe show, você não perde nenhum lance. Aproveita, é claro, para se inscrever e ativar as notificações, aí você fica ligado sempre por aqui. Daqui a pouco eu vou chamar o nosso convidado pra roda, a gente vai abordar o primeiro assunto do programa de hoje, mas antes deixa eu dar um recado especial para quem gosta, né, de se cuidar, de andar no estilo, aquela coisa toda. Pois é, eu vou falar para vocês da Balangandã Semijoias, que é onde você encontra acessórios em prata, aço e folheado a ouro. Olha só que beleza. Aí você vai lá, ou no Shopping Oiapoque, ou no Só Marcas Outlet em Contagem, a unidade que for mais próxima aí de você, pra resolver ficar mais bonito, mais bonita. Sempre bom, né, gente? Dar aquele tapa no visual, no estilo. Agora sim, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Thiago Silva, o nosso convidado da Bandeirantes. Boa tarde pra você, Thiago, tudo bem? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, pessoal de casa. E tudo bem, né? A gente está aqui para comentar muitas notícias do futebol mineiro nesta tarde, né? A gente vai passar o restinho do dia comentando sobre o futebol mineiro. Olha, Thiago, você sabe que você veio num dia muito específico e atípico.
Porque o nosso comentarista aqui, que é o senhor Luiz Carlos Gomes, mais conhecido por nós como Presida, né? Ele teve um problema, porque ele teve uns excessos no final de semana e agora ele tá no DM, né? E aí ele teve um problema. Ele é conhecido nesse programa também como o rei da fofoca, porque ele sempre traz uma fofoca, umas coisas que a gente não estava sabendo e ele gosta de atualizar. Ele não gosta, ele ama. Fico, meu Deus, como é que você sabe dessas coisas? Eu acho inacreditável, mas ele sempre atualiza. E hoje, especialmente no dia de hoje, a gente teve algumas fofocas, né? Envolvendo. Fortíssimas, pesadíssimas. Gente, quando eu escuto o nome Léo Dias, eu até arrepio. Na vida eu tenho medo só do Léo Dias, o resto eu não tenho medo, não. Você não fica com medo quando você dá assim, Léo Dias, aí você já sabe que vem uma bomba, né? Sempre, né? O Léo é especialista nisso aí, dá até medo dele conseguir cavar alguma coisa da gente aí, né? Exatamente. Você tem medo do quê? Léo Dias. Meu medo se chama Léo Dias. Daqui a pouquinho a gente vai abordar essa situação. Tudo bem que é um assunto, né, pessoal, né? A gente não tem nada a ver com isso. Todo fofoqueiro começa assim, né, Alex? Verdade, esse é o discurso de todo fofoqueiro. Mas chegou a informação, a gente tem que passar a informação. Repercutiu nacionalmente. Inclusive o Atlético acaba sendo pauta por causa disso, né? Automaticamente acaba sendo pauta. A culpa não é nossa. E fofoca também é notícia, né? Com Neste certeza. caso... Não deixa de ser notícia. Nós estamos informando fatos. Aliás, quem vai informar é a Júlia Salles, que é a setorista do Atlético, que vai chegar aqui daqui a pouquinho para falar com a gente e trazer as informações da equipe alvinegra. Mas antes, gente, uma notícia bem chata, viu? Uma situação bem complicada envolvendo o atacante Luan, do Corinthians. Na madrugada desta terça-feira, um grupo de torcedores, na verdade marginais, né, invadiram um motel em São Paulo, onde o jogador estava, acompanhado de um grupo de amigos. E aí, eles agrediram o Luan, lá na Barra Funda, inclusive ali na região da costela. O Luan, agora à tarde, postou uma foto no Instagram dele com a bermuda suja de sangue, dizendo: não é só futebol, né? Após as agressões que foram registradas aí, o Corinthians chegou a acionar a polícia para averiguar ali os fatos, entender o que tinha acontecido, também junto ao jogador. Lembrando que isso acontece, claro, pela fase ruim do Corinthians e a situação do Luan, que ele foi contratado em 2020, o Corinthians pagou na época por ele 28,9 milhões de reais, o jogador que ganha cerca de 800 mil reais por mês. Isso não tem se justificado dentro de campo, ele praticamente não entra, não diz a que veio, né? Muito questionado, todo mundo inclusive brincava com aqueles memes, né? Como ganhar dinheiro sem fazer nada e tudo mais, que o Luan iria dar um curso. Isso já rendeu muitos memes. O Luan, inclusive, falou ao podcast do Denilson essa semana sobre a situação dele e ele revelou algumas situações que ninguém sabia, inclusive sobre a vida pessoal dele, né? Primeiramente, algumas lesões que ele sofreu aí, que acabaram atrapalhando muito a carreira dele, que segundo ele foram lesões mais sérias, e duas perdas que ele teve recentemente, que foi de um melhor amigo e de um irmão, e ele disse que isso acabou abalando muito, porque ele já havia perdido o pai, e aí perde duas referências, inclusive o irmão que cresceu com ele, o melhor amigo que foi criado com ele, e perdeu os dois no mesmo ano. Ele disse que isso abalou muito a ele psicologicamente e acabou afetando a carreira dele. Bom, Tiago, dados os fatos, a gente falou que, claro que a fase do Corinthians é muito ruim, vem fazendo uma péssima temporada, o torcedor tem todo o direito de cobrar. O Luan realmente não deu a resposta que se esperava dele, até pelo alto investimento que o Corinthians fez, mas nada justifica chegar a esse ponto, né? Não, de maneira nenhuma. Até porque o jogador nisso tudo aí é o que menor culpado. Porque quando o Corinthians contratou, ele não bateu lá na porta do Corinthians pedindo para ser contratado, né? Então quem fez o negócio na época que é o culpado. E mesmo assim, a torcida não tem o direito nenhum de cobrar da maneira que cobrou do Luan dos diretores do Corinthians. Porque eu acho que na sua introdução aí você citou e deu nome corretamente para os envolvidos, marginais. Porque jogador é como qualquer outro profissional. Você pode ser contratado hoje por outra rádio, por uma emissora e não dá certo. E nem por isso quem acompanha a emissora tem o direito de ir atrás de você e de cobrar por isso da maneira que cobrar. Quer cobrar o jogador? Faz o protesto dentro do estádio, vai o nome do jogador. Mas esse tipo de protesto ele tem que ser coibido e a polícia tem que atuar diretamente nisso. E até acho que os clubes
precisam se movimentar mais para evitar esse tipo de ação, porque ontem foi, vamos colocar entre aspas, né, apenas uma agressão. Aí deixa-se criar, amanhã será o quê? Né? Podem até chegar até a tirar a vida de alguém por conta disso. Não justifica. Verdade. Torcedor é paixão, é tudo, mas a gente precisa lembrar que o futebol é uma das coisas mais importantes, das menos importantes nas nossas vidas. Nós amamos o futebol, mas isso não te dá o direito de agredir alguém porque ele não está rendendo dentro de campo. Sem sombra de dúvidas. Lembrando que o contrato do Luan com o Corinthians vai até o fim desse ano, de 2023. O Duílio já disse, né, que o Corinthians não tinha dinheiro para rescindir com o Luan, para extinguir ali o contrato do Luan, então ele teria que ficar até o final do ano. Então, assim, gente, o jogador tá lá. É claro que você tá pagando para ele render, para ele fazer um trabalho dentro de campo e tudo mais. Mas é responsabilidade da diretoria também, isso. Esse tipo de gestão, o que está acontecendo com o Luan e tudo mais. Não é assim que se resolve as coisas. O Luan não foi lá bater na porta do Corinthians e perguntar: oi, gente, tudo bom? Tem alguém me querendo aí? Foram atrás dele e fizeram um contrato com ele, o quê? De 2020, 21, 22, 24 anos. Justamente. E na época o Corinthians fez esforço para levar o Luan lá pro Parque São Jorge. Tanto é que o Luan, se não me engano, ganha cerca de R$800 mil. Na época o Corinthians teve uma concorrência e venceu. Então, assim, o jogador não é culpado. Quiseram assinar o contrato com ele, um contrato, diga-se de passagem, muito vantajoso para o jogador, mas ele não tem culpa. Eu acho que, assim, é o que eu disse. Acho que os clubes precisam se movimentar para evitar esse tipo de ação destes marginais que não representam a torcida do Corinthians, né? E qualquer outra torcida no Brasil. E, assim, mais uma vez, acho também que a culpa é da diretoria, que hoje o Corinthians é uma bagunça. A diretoria não tem nenhum respaldo, não blinda os seus jogadores. E hoje o que o Luan vive também é boa parte da culpa do Corinthians, que muita coisa sai de dentro da diretoria justamente para respingar no jogador. É verdade. Bom, vamos aguardar para ver essa resolução, que esses envolvidos nessa agressão sejam identificados e punidos, né, gente? Porque quando a gente faz uma coisa errada, a gente tem que ser punido. Isso se chama justiça. Então vamos aguardar aí para ver o que acontece sobre essa situação muito ruim, né? Muito feia, muito triste que viveu o Luan. E a gente tem que cortar o mal pela raiz antes que isso comece a se tornar uma coisa comum no nosso futebol brasileiro. Tem de fato que cortar o mal pela raiz. Deixa eu dar um recado aqui para vocês. Olha só, você sabe que estamos em risco de epidemia de dengue. E olha só, a dengue tá pegando para todo lado, então tem que cuidar mesmo, hein, galera? Daí você elimina a água parada e acaba marcando um golaço contra a dengue. Prefeitura de Betim, honestidade, competência e resultado. Agora são 5h14. Vamos dar uma passada no trânsito. Júlia Neves chegando por aqui. Como é que tá o movimento em BH, hein, Júlia? Transitando Transamérica. Boa tarde para você e para a galera toda. Menino, no trajeto para a região norte da cidade, quem deixa o centro vai pegando um trânsito ruim na Avenida Cristiano Machado, desde o viaduto da Avenida Silviano Brandão, porque na Avenida José Cândido da Silveira, no trajeto para o bairro mais cedo, teve um acidente e o trânsito tem reflexo. Na sequência da Cristiano Machado, caminho difícil já do União até o Trevo do Guarani, é o fluxo de veículos. Quem escolhe a Avenida Antônio Carlos, rumo à região norte, o trânsito é difícil desde o viaduto da Bernardo de Vasconcelos até o anel rodoviário. Descanso pequeno para o motorista, mas tudo já volta a dificultar de novo a partir da UFMG até a barragem da Pampulha. Não tem informação de acidente, é o fluxo. Se você é 50 mais e quer mais viagens, conquistas e sorrisos, pode contar com o Banco Mercantil para tudo isso. Aqui no Banco Mercantil, sua experiência nos inspira. Papo de Craque, Transamérica. Muito bem, meu povo, voltamos por aqui. Eu já falei que a gente tinha muitos assuntos interessantes para abordar ao longo do programa de hoje. Um deles é o Atlético, hein, que vai ter a semana toda livre para trabalhar. Tem Campeonato Brasileiro no final de semana pela frente. Até que enfim, hein, Filipão? Tempo que você pediu a Deus aí para ter com esse time. Tá na hora de falar do Galo, minha gente. Atleticana ligada aqui com a gente, hora de falar do Clube Atlético Mineiro. Pois é, o Galo, semana livre até que enfim, depois daquela agenda lotada,
rodada, um jogo em cima do outro, esse período aí para trabalho e descanso com tranquilidade, né? Para a próxima rodada aí do final de semana. Quem chega contando tudo pra gente é a nossa repórter Júlia Salles. Boa tarde, Julinha. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a toda essa equipe show, esse time Transamérica. E uma boa tarde super especial para a Massa Alvinegra, ligada aqui no Papo de Craque para saber todas as atualizações do Galo, porque hoje temos novidades, né? Primeiro vamos falar da rotina de treino, porque hoje o clube se reapresentou após ter a segunda-feira de folga, né? Depois do clássico contra o América, se reapresentou hoje pela manhã. E já nos treinos teve uma grande novidade na cidade do Galo, que foi realmente o Alan Franco reapresentado ao elenco do clube, né? O meia equatoriano, ele passou a manhã fazendo avaliações e testes para reintegração ao clube, né? Ao grupo do Galo. Ele estava emprestado ao Talheres da Argentina e o seu contrato chegou ao fim e o clube optou por não comprar o atleta. E agora ele voltou ao Galo e será aproveitado pela comissão do Felipão. O vínculo dele com o Galo é válido até dezembro de 2024. Então, o Felipão teve uma perda, que foi o volante Alan, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora também. Mas tem a reintegração do Alan Franco. O Alan Franco fez parte do elenco campeão de 2021 também, né? Ele é um excelente atleta e se voltar à sua forma física boa também, né? Ele pode auxiliar, pode ajudar aí o treinador nessa posição de volante, que é a que vai fazer mais falta nesse momento. Quem falou um pouquinho sobre quem chega, quem sai nessa janela foi o Rodrigo Caetano, ainda no pós-jogo do América. Mas vamos ouvir um pouquinho o diretor de futebol do Galo? Comprovado está que tanto os agentes, o próprio atleta, e obviamente que a participação do Liverpool, que é outra equipe que tem os direitos econômicos, participaram em reduzir as suas partes, os seus direitos, para que o Galo tivesse alguma vantagem financeira com isso. A gente aqui agradece o período que ele esteve conosco, realmente um atleta que marcou história no clube, com grandes conquistas, mas nós temos que olhar para frente. E, enfim, e foi motivado por isso que tudo iniciou e que tudo se construiu ao longo desse período. Os valores, né, nós já divulgamos. Com isso, o Galo atinge um percentual superior ao que detinha, né, porque se aproxima quase que de 85% do valor que será pago, e uma venda estimada em aproximadamente quase 9,5 de euros, 9,6, se assim fizéssemos uma venda por 100% dos direitos. Então, é óbvio que todos vocês sabem também da situação do clube, da necessidade. O clube vem hoje fazendo uma transição também, né, que não é segredo para ninguém, né, inclusive para solucionar os seus problemas, que são realmente as dívidas e os juros. E todos nós estamos engajados nisso. Temos atletas de muito bom nível no setor também, como o próprio professor aqui falou, também oficializou para vocês que a princípio vamos incorporar o Alan Franco, sim, porque é um atleta que retorna de empréstimo e que também muito pouco provável, já respondendo algumas perguntas, né, a não ser que tenhamos uma boa oportunidade, de uma característica diferente do que o elenco tem, que a gente venha a incorporar mais alguém. Mas de saídas, obviamente que nós não pensamos em sair mais ninguém e com esse elenco aí retomar as vitórias, retomar nossa posição lá na parte alta da tabela e quem sabe chegar em posições e também em etapas bem mais avançadas da Copa Libertadores. Esse foi o Rodrigo Caetano, né? Ele explicou um pouquinho sobre a transação do Alan, sobre como se deu, quais foram os valores exatos, porque muito se foi discutido nas redes sociais, principalmente pelos torcedores, né? Que gostavam muito do atleta e não ficaram satisfeitos com a negociação com o Flamengo. Também aproveitou para falar sobre o Alan Franco, que realmente será reintegrado ao elenco, né? E no treino de hoje, o Atlético, ele dividiu o elenco, né? Quem não jogou contra o América atuou aí fazendo atividades com bola, né, no gramado. E os atletas que jogaram contra o Coelho ficaram aí na academia. O próximo compromisso do Galo é contra o Corinthians no sábado, às 6h30 da tarde, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo vem de uma sequência sem vitórias na competição e o Felipão busca aí, né,
com urgência a sua primeira vitória no comando do time. E principalmente uma vitória em casa seria muito importante, né? Agora, atualizações também sobre essa partida, que o lateral direito, Sarabia, ele volta, né, a ser parte dos planos do Filipão. E sobre o processo de recuperação de alguns atletas, o Bruno Fux, ele está no processo de transição, se recuperando de lesão. E no departamento médico, nesse momento, somente o Johan, que vem tratando uma ruptura de ligamento do tornozelo direito. Daqui a pouco voltamos com a fofoca e a novidade principal da noite, mas agora comentar um pouquinho sobre isso do treino, né? Olha, gente, eu já vi um povo fofoqueiro, mas igual esse daqui eu vou contar pra vocês. Acho que eu vou morrer sem ver, viu? Eu não me interessa, sabe, Alex, essas coisas. Eu também não. Eu só tô aqui, aí eu acabo ouvindo. Não, por mim isso nem seria falado, mas assim, como os nossos não ouvintes seria. querem saber, entendi. né, o que tá acontecendo, o que tá Sim. sendo falado no Brasil inteiro, a gente não pode É fugir da verdade. notícia, não podemos deixar de dar a notícia por aqui, acaba fazendo falta, mas fazendo parte. Agora, antes disso, essa situação do Alan Franco, ô Thiago, porque de certa forma ele vai ser meio que o substituto do Alan, né? Sai o espaço, a vaga do Alan ali, a transferência confirmada pro Flamengo. E aí o Alan Franco sendo reintegrado, volta de empréstimo, vai ficar de fato, ser aproveitado pelo técnico Filipão. Você acha que é uma boa, que ele tem muito a contribuir com esse elenco? O Atlético, com a volta do Alan Franco, ele mata 2 coelhos aí de uma vez, né? Porque tem a saída do Alan, são jogadores de características bem distintas, diferentes, mas o Alan Franco também estava lá no Tadieres, o Tadieres falou que não queria ficar com o jogador e o mercado para ele é um pouco reduzido. E o Filipão gostou das características do jogador, traz ele pro Atlético. É um reforço, já que o Caetano também disse que o Atlético não vai atrás de ninguém no mercado. Pode ser, sim, uma boa. Até gostava do Alan Franco quando ele passou no Atlético, né? A primeira passagem dele. Acho que é um jogador ele que consegue compor muito bem os espaços nesse meio de campo do Atlético, mas na época saiu porque era muito pouco utilizado e o Atlético tinha um número grande de gringos no seu plantel, por isso que o jogador foi embora. Talvez pode ser uma solução, digamos aí, né, caseira, para um problema que o Atlético surgiu com essa venda do Alan. Eu gosto aí do retorno do Alan Franco. Eu também acho o Alan Franco um jogador interessante, acho que ele pode agregar, somar aí em termos de elenco, vai ser uma força a mais para esse time do Filipão. Bom, estamos falando do Atlético em nome de Lages Premolde, vigas para vãos livres de até 12 metros, é muito mais econômica, tá? Ligue 3353-9369, 3353-9369. Agora sim, Júlia Salles, aquele momento que eu não queria, mas tinha muita gente aqui aguardando para saber. Ô, Júlia, o que o Everson arrumou, pelo amor de Deus, Julinha? Pois é, Thaís, o que mais tem atleticano querendo saber dessa fofoca. Além da equipe aqui, a Márcia também gosta de uma fofoquinha. E dessa vez, não foi fofoquinha, né? Porque chegou nível nacional. Não, pra chegar em Léo Dias, nunca é só uma fofoquinha. Acabou. Exatamente, Thaís. Não é fofoquinha, porque simplesmente quem deu a informação inicial foi o Léo Dias. Léo Dias, pra quem não conhece, é o terror dos famosos, né, no Brasil. Seja jogadores, atores, cantores, ele é o terror. Ele consegue descobrir tudo que ninguém descobre. E dessa vez, quem foi o nome que saiu aí, uma polêmica muito grande, foi o nosso goleirão vinegro, Everson. Justamente ele, na matéria divulgada pelo Léo Dias, né, em primeira mão, fala que na verdade a gente não tem comprovação, né? Quem fala realmente é o Léo Dias, que o Everson estava traindo a esposa dele e a amante começou a ameaçar ele com vídeos. E por isso o Everson, ele acusou, né, essa mulher de extorsão. Chegou aí na Polícia Civil de Minas Gerais. Teve uma operação de busca e apreensão na casa da suspeita na última sexta-feira, para vocês terem noção do nível que chegou, né? Para quem não sabe. Como é que é o nome dessa operação aí? Cria um nome aí pra Esse aí é pra você e Luiz Carlos. Batendo a bolinha em outros campos. Da Polícia Civil aí, gente. Pula cerca também é uma boa, né? Operação Pula Cerca. Operação Pula Cerca. Ai, gente. E o Everson,
ele procurou a polícia sob a alegação de ser chantageado por uma mulher que ameaçava divulgar vídeos dele à esposa dele. E a informação, como eu falei, né, foi noticiada pelo colunista Léo Dias. Já a assessoria do Everson falou que não vai comentar sobre o assunto, assim como a assessoria do Galo também, que esse assunto, né, trata de um caso particular do goleiro que não envolve o clube. Realmente, o Galo não tem nada a ver com o que o Everson faz fora ali do gramado, fora dos momentos de treino. Isso é questão dele, de caráter dele, né? Mas vou deixar para vocês comentarem agora. Essa situação bombou no Brasil todo, nas redes sociais também. Estão falando muito sobre jogadores de futebol no geral, porque recentemente teve o caso do Neymar. Aí, e o agora Neymar, vem o Everson, né? o Neymar de novo, né, gente? Tudo começou com o Neymar. Aí depois, agora já o Léo Dias já tá puxando os podres de todo mundo aí, ó. Só vem a lista. Ai, Júlia, ó, eu não tenho nada a ver com isso, né, gente? É uma situação pessoal de cada um faz o que quer da própria vida, as próprias escolhas. Agora, uma coisa eu acho, Thiago, assim, a situação no Atlético não tá lá das mais confortáveis, das mais tranquilas e tudo mais. Aí, do nada, eu tô assim, mexendo no meu celular, tudo que eu não poderia imaginar nesse momento da minha vida, do Atlético, é um jogador do Galo no Léo Dias, sendo notícia de Hugo Gloss, de Léo Dias. Eu falei, não é possível, eu não tô acreditando nisso aqui que eu tô vendo. Não, acho que não só você, né? A torcida do Atlético e também toda a crônica esportiva não estava esperando uma bomba dessa. Para quem não conhece o Léo Dias, mas vai conhecer o Nelson Rubens. O Léo Dias é o Nelson Rubens das redes sociais, né? Quem é mais antigo aí, o Nelson Rubens da Rede TV. Ok. É um homem que dá... Só que o Nelson Rubens, ele ainda era mais simpático, mais tranquilo, mais fofo. O Léo Dias, não, ele vai na ferida. Ele não tem essa com ele, não, entendeu? Ele gosta das tretas pesadas, né? Ele gosta de tretas, assim, pesadíssimas. Quanto mais pesadas pra ele, melhor. Bom, vamos torcer pra que o Everson consiga resolver essa situação dele, né? O caso tá com a polícia, né? Vamos deixar aí que virou caso de polícia. Vamos ver aí também se o jogador vai, né, soltar alguma nota, vai aí aparecer para dar uma explicação sobre isso aí. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. O Everson, Pois agora, é, gente. a única coisa que eu vou pedir pro Everson, Júlia, é pra ele não soltar uma nota igual o Neymar fez. Nossa, por assumindo favor. a traição pro mundo todo e pedindo desculpa pra mulher. O Everson, pede sozinho na sua casa, conversa lá, mas não solta nota pra todo mundo ver, não. Pelo amor de Deus, deixa o Neymar, deixa esse mico do Neymar enterrado pra lá, por favor. Ô, Thaís, eu dei uma stalkeada, né, nas redes sociais dele depois da fofoca, porque não como fofoqueira, como jornalista, né, gente? Apurar a informação. Claro. E aí eu vi que ontem à noite publicou fotos de mãos dadas, normal, com a esposa dele. A esposa dele também publicou. E isso já tá acontecendo desde sexta-feira, porque a busca e a apreensão foi na sexta-feira. Então ela já sabia, né, a esposa. Então, pelo visto, parece que tá tudo certo. A gente só espera que não venha aí uma nota, né, dele. Não, exatamente. Pelo que eu tô sabendo, a esposa já tá ciente, tá apoiando o jogador nessa situação. Se tá tudo certo com a esposa, gente, tá tudo certo. Porque a única pessoa envolvida nessa história é a esposa. Quem tem que achar bom ou ruim é a esposa, entendeu? Eu só fiquei assustada do Galo tá sendo aí, tá aparecendo no Léo Dias, que aparece lá, Everson do Atlético Mineiro, né? Aparece exatamente assim. E o Everson, assim, do nada a gente fica meio espantado, mas enfim, que a situação toda seja resolvida da melhor forma possível. Agora a gente vai pro intervalo para a gente tomar uma aguinha, né? Depois desse momento fofoca por aqui. Antes disso, a Júlia Neves está chegando com mais informações do trânsito. Transitando Transamérica. Eita, anel rodoviário, viu? No trajeto para Vitória tem carreta quebrada na chegada ao viaduto do Madre Gertrudes, ali na passagem pela Avenida Amazonas. A faixa central está interditada, é um ponto de estreitamento de pista e o motorista vai precisar de muita paciência. Vai dando trabalho aí o anel rodoviário desde o Trevo do Betânia. Na sequência, o trânsito é ruim no trajeto para Vitória na chegada ao viaduto São Francisco, encontro com a Avenida Antônio Carlos. E no sentido Rio de Janeiro, o anel rodoviário complicado do Engenho Nogueira até o Dom Bosco, mais um ponto de estreitamento e é o fluxo de veículos. Motorcraft, qualidade e segurança em peças originais de reposição para o seu Ford. Compre na loja oficial da Ford no Mercado Livre, em concessionárias ou autopeças. Papo de Craque Transamérica.
Transamérica 5h31. Prime Rock Brasil BH, o maior de todos os tempos. Dia 15 de julho, no Mineirão, com a trilha sonora das nossas vidas. É um clássico atrás do outro. Freja, Biquíni, Paulo Ricardo, Paula Toller, Humberto Gessinger, Nenhum de Nós, Léo Jaime, Fernanda Abreu, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, tocando Legião Urbana. Prime Rock Brasil BH. Garanta já o seu lugar. Ingressos à venda blueticket.com.br. Siga o Instagram primerockbrasil.bh. Rádio Oficial. Transamérica. Saúde. A Prefeitura de Betim sabe como os serviços de saúde são importantes para a vida de todos nós. Por isso, construímos 19 novas unidades básicas de saúde, o Centro Materno-Infantil, e inauguramos as modernas UPA Norte e UPA Alterosas. Mas mesmo com tanto trabalho e investimentos, estamos vivendo um momento delicado na saúde, agravado principalmente pelo aumento do número de casos de doenças respiratórias. Mas a Prefeitura já está tomando medidas para minimizar os problemas e melhorar o atendimento. Contratamos novos médicos, autorizamos o pagamento de horas extras para as equipes de enfermagem e autorizamos também um adicional de extensão da jornada de equipes de cirurgias ortopédicas para ampliação desses procedimentos no hospital regional. A Prefeitura continua trabalhando muito para cuidar da saúde da nossa gente. Prefeitura de Betim. Honestidade, competência, resultado. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Você sabe o que a Câmara de Contagem faz? Câmara de Contagem? Não, nem conheço. Você pode não saber, mas a Câmara de Contagem está trabalhando para tornar toda a cidade e a sua vida melhor. Está sendo discutido no Legislativo o novo Plano Diretor de Contagem, documento que prevê melhores condições de habitação, saneamento, patrimônio, cultura, mobilidade urbana e mais desenvolvimento para todo o município. Além disso, a Câmara está atenta às demandas da população e se movimentando para construir uma contagem cada dia melhor. Pode confiar no trabalho da Câmara. Para saber mais, acesse o site www.cmc.mg.gov.br e siga as redes sociais, @Câmara de Contagem no Instagram e no Facebook. Câmara de Contagem. Pode acompanhar. Pode confiar. O Mineiro ouve Transamérica. 88.7. ESE Portaria Remota. Economia de até 70%. Mais segurança e comodidade. 3201-0179. 3201-0179. Papo de Craque. Transamérica. Voltamos por aqui, 5h34. Aquele momento importante pra turma tomar uma aguinha, né? Depois da fofoca, né? Porque esse povo, eu vou contar um negócio pra vocês. Quem não gosta de fofoca é o nosso Alex Barbosa. Isso. Ele só gosta de trazer notícias boas por aqui. Eu acabo ouvindo a fofoca, né? Ah, é porque você é obrigado, você tá aqui, não tem como não ouvir, tenho que usar né? o fone pra poder ouvir tudo, então eu acabo ouvindo, entendeu? Eu sei como é que é, Quando Alex. eu pergunto é porque às vezes eu acho que não deu pra sair bem no ar, entendeu? Questão técnica. Entendeu? Aí eu tiro uma dúvida. Ai, gente, olha só, eu vou contar um negócio pra vocês. Ô, Alex, fala pra gente aí dos prêmios, porque dá tempo ainda, tem mais... O quê? Eu não sei fazer conta. Seria um 25 23. Ela já tá pegando 2 minutos. Só entrega atrasado o programa. É verdade. É impressionante. Ele me xinga aqui todo dia. Ó, só entrega 23 minutos. Ó, vamos lá, tem caneca e chaveiro do Cruzeiro, mais par de convite Cinemark, caneca e chaveiro do Atlético, também tem par de convite Cinemark. Tem aquele par de ingressos pro jogão do América contra o Corinthians amanhã, 9h30 da noite no Independência pela Copa do Brasil, que você acompanha aqui na Transamérica também, hein? Todas as emoções desse jogão você acompanha aqui. Então, se não ganhar, não fica triste não, cola na Transamérica para conferir.
Participa aí, manda pra gente se você quer participar do prêmio do Atlético, Cruzeiro, América, manda aí 999448870, nome completo de onde você fala e qual prêmio você quer participar, Thaís? Maravilha, só pra confirmar, hein? Nosso chefe aqui, o Dadá, acabou de mandar. Amanhã a gente vai transmitir esse jogo entre América e Corinthians, o jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o América é a nossa única equipe mineira ainda viva na competição, né? Então enfrenta o Corinthians amanhã na Arena Independência às 9:30 da noite, com transmissão aqui da nossa equipe Show Transamérica Esportes BH. Eu estarei na transmissão, Emerson Santiago, Luiz Carlos Gomes, o rei da fofoca. Espero que até amanhã não tenha mais nenhuma fofoca para ele ficar repercutindo esse negócio. E o Capitão Silvácer na narração. Então você nos acompanha aqui pelo 88.7, através das nossas plataformas digitais ou pelo nosso canal no YouTube Transamérica Esportes BH. Espero todo mundo. Agora vamos dar aquela passadinha na nossa agenda? Papo de Craque. Se liga na agenda. Para falar primeiramente da conclusão da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, acaba ontem, viu, meu povo, com um jogo maravilhoso que ninguém podia deixar de perder. A partida entre Goiás e Coritiba, o Coxa Branca levou a melhor, venceu por 2-1, jogando fora de casa na Serrinha. Com esse resultado não mudou nada, o Coritiba continua na lanterna com 7 pontos, o Goiás é o primeiro colocado da zona de rebaixamento com 11 pontos. Eu tenho certeza que você assistiu esse jogo ontem, Thiago. Ah, sem dúvida, assisti. Com certeza, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Ai, gente. Mas da primeira divisão foi o melhor jogo de ontem, não foi não? Da primeira divisão foi o melhor jogo que tivemos ontem, inclusive o único, né? Isso. Então, não dava pra perder sem sombras de dúvidas. E agora uma notícia que surgiu, vinda da CBF, nesta terça-feira, é de que o Fernando Diniz será o novo treinador interino da seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti, que é aguardado aí em 2024. Ainda não se sabe. Tudo depende do Real Madrid, né? Se vai liberar o treinador em 6 meses ou 1 ano, a seleção ainda não sabe quanto tempo terá que esperar pelo Ancelotti, mas o fato é que nesse período houve um acordo com o Fluminense para que o Diniz seja liberado nas datas FIFA, quando a seleção brasileira precisar. Lembrando que agora a gente tem essa folga, essa parada nos campeonatos das datas FIFA. Aí o Diniz vai servir a seleção e vai continuar o trabalho dele no Fluminense normalmente. Então a CBF acabou acertando lá um acordo com o Fluminense para que essa presença do Diniz não prejudique os clubes nas competições em questão. Lembrando que o primeiro compromisso, né, do Diniz será na próxima data FIFA, que vai acontecer do dia 4 a 12 de setembro, com o início das eliminatórias. Então aí o Brasil recebe a Bolívia, o local ainda será definido para a disputa da competição. Ô, Thiago, o que você achou dessa situação? Você acha que o Diniz é um bom nome para se manter, que o Ramon Menezes devia continuar? O que faz aí com essa situação? Até essa situação atípica, né, de ter que esperar tanto tempo por um treinador para assumir a seleção brasileira. É uma situação inusitada, né? A gente não está acostumado a ver isso aqui no Brasil, do treinador tá comandando um time e depois pega a seleção brasileira. Sobre a questão do Ancelotti, eu acho que o pessoal tá perdendo um pouco da noção do tamanho que é a camisa da seleção brasileira. Eu acho que mesmo se o Brasil tivesse feito o convite para o Guardiola, que, ao meu ver, é o melhor treinador do mundo, é a maior seleção também. O cara tem que largar qualquer trabalho para pegar a seleção brasileira. A seleção é a maior campeã aí de Copas do Mundo, então eu acho que o pessoal da CBF tá perdendo um pouco da noção do que é a verde e amarela, né? Porque o Brasil não pode ficar esperando aí, pode ser o Ancelotti, Guardiola, qualquer outro treinador. Chamou, o cara tem que vir na hora. Se não veio, tchau, benção, vão procurar outro. É isso aí, ó. Vamos aguardar para ver a situação mais louca que eu já vi se tratando. Engraçado como as coisas mudaram, né? Antigamente os treinadores brigariam por uma vaga, por uma oportunidade na seleção brasileira, independente do nome, do tamanho, das conquistas. E hoje a gente vê toda essa dificuldade para se encontrar um bom nome, um nome realmente preparado para assumir a seleção e comandar o time na próxima Copa do Mundo de 2026. Bom, agora, aliás, daqui a pouquinho, né? Washington vai chegar por aqui em nome de Lages Premolde, a laje que pode concretar sem escoramento até 3 metros. Ligue 3353-9369, 3353-9369. É isso mesmo, minha gente. Tá na hora de falar da Raposa por aqui.
Celeste que nos acompanha a hora do cabuloso, hein? O Cruzeiro com mais uma semana importante, tentando ajustar o time, tem jogador chegando. E quem chega também com as primeiras informações da equipe celeste por aqui é o nosso craque, porque aqui só tem craque, por isso que o programa se chama Papo de Craque, você entendeu, né, Thiago? Entendi Faz todo sentido, né? Todo Faz sentido. todo sentido. Vamos chamar o Washington Luiz. Boa tarde pra você, Washington. Oi, Thaís, abraço pra você, pra todo mundo ligado e ligada aqui na Transamérica, em especial pra Nação Celeste que se liga aqui no nosso Papo de Craque. Vamos chegar pra falar do Cruzeiro. Cruzeiro que voltou aos trabalhos na Toca da Raposa hoje, depois que teve essa folga, né? Após o empate contra o Internacional, os jogadores se reapresentando para começar assim os trabalhos visando a partida contra o Vasco, jogo no sábado, horário antecipado, houve uma mudança de horário, jogo 4h30, diante do Vasco, e aí o Pepa começando a pensar no que fazer, né? Como montar esse time do Cruzeiro para buscar a vitória. O Cruzeiro precisa voltar aí a vencer mais uma vez, vem de empate, teve até um bom resultado em termos de tabela, até porque a rodada ajudou bem, né? Essa vitória do Coritiba foi uma vitória boa também para o Cruzeiro, que vai se afastando ainda mais ali dos times que estão na zona de rebaixamento. E o Cruzeiro próximo ali da turma do pelotão de cima vai se mantendo no Campeonato Brasileiro. O Pepa não vai poder contar com o Marlon e nem com o Oliveira, estão suspensos. O Marlon, terceiro cartão amarelo, o Oliveira foi expulso. E aí o Pepa também vai começando a organizar o pensamento. Será que muda alguma coisa no time? Será que vai com aquela mesma formação? Ele que começou com a surpresa ali do Stênio no lugar do Gilberto no comando de ataque. Será que mantém o Stênio, cria outra possibilidade? Enfim, o técnico Pepa começa já a pensar no que fazer para esse duelo diante da equipe do Vasco, e que vale muito, né? Vale muito pro Cruzeiro, e aproveitar, né? O jogo lá em São Januário com o portão fechado, enfim, o Cruzeiro que fez um bom primeiro tempo, tem que caprichar na pontaria o Cruzeiro, né? Para colocar a bola na rede, para conseguir construir as vitórias. Uma outra situação, o Cruzeiro solicitou a mudança do local do jogo contra o Coritiba no dia 16. O jogo estava inicialmente marcado para o Mineirão e agora vai ser no Independência. Pelo menos é o desejo do Cruzeiro. Ainda não teve a oficialização ali da CBF, mas o que deve acontecer, e a partida deve mesmo ser no estádio Independência, na 15ª rodada pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores vão trabalhando e a gente vai trazer aqui a palavra do Luciano Castan, ele tem sido muito elogiado, aliás, a zaga do Cruzeiro, em que pese o ataque não esteja fazendo um bom trabalho ali, a defesa tem se mantido bem. E o Castan fala sobre as cobranças ali entre o grupo para que os resultados ocorram e também sobre essa oportunidade dele e a sequência no time do Cruzeiro. A gente se cobra muito, né? Durante a semana a gente se cobra, como você disse, né? Não é só os nossos atacantes também, né? Todo mundo tem a responsabilidade de fazer gols. Nós da defesa também temos essa responsabilidade, né? De quando sai uma bola parada ir lá para frente também. A gente se cobra muito, mas isso não pode virar um fardo pra gente. A gente sabe, tem que ter maturidade para lidar com isso também, tem que ter uma leveza também. E a gente sabe que uma hora as coisas vão voltar a acontecer, os gols vão sair e a gente vai conseguir as vitórias. Tá, e ouvimos as palavras do zagueiro Luciano Castan por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai comentar essas situações do Cruzeiro, mas antes, 5h44, você já sabe que tá na hora daquele giro no nosso trânsito. Júlia Neves chegando por aqui mais uma vez. Transitando Transamérica. O trânsito tá difícil, Thaís, na Avenida Silva Lobo. Nas duas direções o pé tá cravado no freio na chegada ao viaduto da Avenida Amazonas. Inclusive, quem deixa o Estoril agora faz melhor trajeto pela Avenida Raja Gabalha. Na Barão Homem de Melo, o caminho é lento desde o bairro Nova Granada. Para quem segue para o Estoril, o trânsito é difícil desde a saída da Contorno, ali no viaduto Itamar Franco. Quem faz o trajeto de sequência da Tereza Cristina rumo à região oeste, o trânsito é ruim até a rotatória do Coração Eucarístico, mas aí é o fluxo de veículos. A Avenida Amazonas tá valendo aquele cadinhozinho mais a pena para quem sai do centro e segue para a região oeste. O complexo viário de General Carneiro, em Sabará, já é realidade para todos. É a Prefeitura garantindo acesso e mobilidade. Acesse www.sabará.mg.gov.br e saiba mais. Papo de Craque Transamérica.
Muito bem, Thiago Silva, que é o nosso convidado de hoje aqui no Papo de Craque desta terça-feira. O Washington trouxe aí algumas informações, o Cruzeiro já se preparando para esse confronto contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. E aí ele já antecipou 2 ausências, que é do Marlon e do Oliveira. O que você acha? Quais são os substitutos prováveis? O que o Pepa vai fazer? E também sobre a questão do Stênio. Você acha que ele vai manter o Stênio no time? Ou vai voltar para aquela formação com o centroavante, com o Gilberto ou o Henrique? O que você imagina que o Pepa vai aprontar para esse jogo? A ausência do Oliveira e do Marlon são ausências significativas, principalmente do Marlon, porque o Cruzeiro na lateral esquerda ali e até na lateral direita também, na minha opinião, tem os 2 melhores laterais do momento no Brasil, que vivem o melhor momento, atingir o ápice ali do seu futebol. O Oliveira não vem em um momento tão bom, mas o substituto dele, que é o Neres, não é também um reserva à altura. Então, com isso, a ausência do Oliveira é algo significativo. Esse setor defensivo do Cruzeiro, o Pepa conseguiu consolidar ele, né? Hoje o Cruzeiro não sofre tantos gols, passou 2 partidas sem tomar gols. E a questão do Stênio, eu acho que o Stênio é um garoto jovem, teve um período no Torino, lá da Itália, voltou pro futebol brasileiro aqui pro Cruzeiro, mas eu acho que ele deve entrar no time aos poucos. Ele não foi tão bem, mas também não foi tão mal assim, uma nota 5 para ele no jogo contra o Internacional. Eu acho que vai depender dos jogos. Acredito que o Pepa vai voltar com o Gilberto para esse time titular, até para ter um jogador ali de referência, algo que ele vai continuar testando até acertar esse ataque do Cruzeiro, que não vive um bom momento, e tá faltando também a galera colocar, né, o pé na forma, porque cria-se muito ali na entrada da área até a conclusão do gol, já não é mais com o treinador, e sim com os jogadores que não estão conseguindo concluir as jogadas em gol. É isso aí, vamos esperar para ver o que o Pepa vai aprontar nessa escalação do Cruzeiro no final de semana. E agora vamos voltar a falar com o Washington Luiz, porque tem jogador chegando, sendo anunciado de forma oficial, né, Washington? Pois é, uma outra situação, viu, gente, que aconteceu agora há pouco, foi o Cruzeiro oficializando o atacante Paulo Vitor, de 23 anos, o jogador revelado pelo Vasco. Ele vem do Valladolid, o outro time do Ronaldo, vem em definitivo para o Cruzeiro, contrato até o final de 2025, e ele que ao lado então do Palácio são os reforços que já foram anunciados. O Lucas Silva, até o presente momento ainda não, pelo menos até a hora que a gente está aqui trazendo essas informações, mas é outro jogador que também já vem fazendo ali os trabalhos na Toca da Raposa, para que em breve também possa ser oficializado. E o detalhe, né, do Lucas Silva, houve um pedido dele para usar a camisa 16, que é do Kaique. E o Kaique prontamente atendeu o Lucas Silva, que usou esse número nas 2 passagens e vitoriosas passagens dele pelo Cruzeiro. Ele vai voltar a ser o camisa 16 do Cruzeiro em breve. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, inclusive, o Paulo Vitor, que chegou e falou já da expectativa, mas o torcedor do Cruzeiro sabe, né? A janela aberta, torcedor esperando novos nomes. E uma situação, a gente falava sobre o Rafael Navarro, atacante, que está no Palmeiras. É um nome que a gente disse que interessaria ao Cruzeiro, mas o Palmeiras, a informação que a gente tem é de que teria recebido uma sondagem de um time norte-americano. E aí uma grana alta, o Cruzeiro não vai entrar em leilão. E nesse momento, o jogador bem distante da Toca da Raposa. É aquela questão de negociação. Tinha interesse, outros clubes também, mas aí quando vem essa concorrência do futebol internacional com mais poder aí de barganha, de negociação, fica difícil para o Cruzeiro. E nesse momento o jogador, inclusive, podendo ir para o exterior e não atuar mais no futebol brasileiro. Não está descartado, mas vamos aguardar aí a sequência das negociações. As especulações seguem, os nomes surgem. Até o momento, o Cruzeiro só oficializou mesmo o Palácios e o Paulo Vitor. Paulo Vitor, que inclusive chegou e falou da sua expectativa aqui no Cruzeiro, do que espera, de como é que foi essa chegada. Vamos ouvi-lo. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui vestindo essa camisa. Espero fazer um grande trabalho. Dá muita alegria ao torcedor do Cruzeiro. Eu sempre acompanho o Cruzeiro, né? Um clube com muita história. O Cruzeiro representa agora muito para mim. É um clube que sempre foi vencedor, um clube que sempre ganhou grandes competições. Tenho uma expectativa muito boa, estou muito feliz de estar aqui, estou me sentindo realizado. Espero fazer um grande trabalho. Acho que o torcedor são muito importantes para nós jogadores, para o clube.
é o número 12, né? Que entra em campo junto com a gente. Acho que isso aí é primordial. E eu espero muito, ao decorrer dessa temporada, o apoio da torcida. Tenho muita vontade, me dedico muito. Deixo mesmo a vida pela camisa. E eu vou deixar minha vida aqui por essa camisa. E é isso, pode esperar as melhores coisas de mim, porque eu vou fazer o máximo possível para poder dar muita alegria a todos vocês torcedores. Maravilha, ouvimos aí o Paulo Vitor. Eu queria te perguntar, Thiago, 2 chegadas já concretizadas, anunciadas. O que você achou até agora desses reforços do Cruzeiro? Falando especialmente do Palácios e do Paulo Vitor. O Palácios é um jogador, assim, 30 anos, vem do futebol espanhol. Estava até comentando hoje que veio muito fácil, né? A gente estranha, porque um jogador de 30 anos ainda tem mercado, poderia ir para outra equipe. Eu confesso que não estava acompanhando nem o Palácios, muito menos o Vitor, né? Que estava jogando no futebol português. Então, assim, acho que são 2 apostas do time do Cruzeiro. São jogadores, principalmente Palácios, que pode chegar e talvez assumir a vaga de titular nessa equipe do Cruzeiro, porque o setor defensivo ali tem poucas peças. Já o Paulo Vitor chega para concorrer principalmente com o Bruno Rodrigues. O jogador joga ali pela ponta esquerda e o Bruno Rodrigues hoje é o titular absoluto do Cruzeiro. Então acho que são 2 boas apostas, né, que o Cruzeiro faz aí. E só queria falar rapidamente sobre o Lucas Silva. Acho que a torcida tem aquela, né, lembrança de 13, 14, 17, 18, ele já não foi tão importante, chega em baixa no Cruzeiro, então acho também que o Lucas Silva é mais uma aposta aí de contratação pro Cruzeiro nessa sequência da temporada, Thaís. Pois é, vamos ver o que acontece aí com esses próximos reforços do Cruzeiro nesta janela de transferência. Bom, deixa eu dar um recado importante para você sobre a Balangandã, que é onde você encontra berloques, correntes pingentes, anéis em prata, aço e folheado. E olha só, super novidade. Ouvinte Transamérica tem 15% de desconto. É só chegar lá em uma das unidades no Shopping Oiapoque ou no Somarcas Outlet em Contagem e falar que escutou aqui na Transamérica, você vai ganhar 15% de desconto. Desconto é sempre bem-vindo, né, minha gente? Coisa boa demais. Bom, bora falar do Coelhão por aqui? Que finaliza hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o Corinthians às 9:30 da noite, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil na Arena Independência. Lembrando que esse jogo terá transmissão aqui da nossa equipe show Transamérica Esportes BH. Você acompanha tudinho aqui com a gente através do 88.7, através das nossas plataformas digitais, através do nosso canal no YouTube, Transamérica Esportes BH. Você não perde nenhum lance aqui de toda a emoção, né, que a nossa equipe vai trazer, e tomara que seja aí um bom resultado aqui em Belo Horizonte, aproveitando esse momento ruim que o Corinthians está vivendo, de muita instabilidade, que o América possa se aproveitar disso. Agora, falando de mercado, as coisas estão bem movimentadas no Coelhão também. Hoje tivemos 2 novidades. A primeira delas foi o anúncio oficial do atacante Pedrinho, de 23 anos, o jogador que pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia, chega por empréstimo a princípio até o fim da temporada, né? Ver como é que vai ser essa situação do Pedrinho retornando. Lembrando que é um jogador que teve aquela situação, estava emprestado ao São Paulo no início da temporada, teve uma confusão com a ex-namorada em que ele foi acusado de agressão. Eu não sei, o processo corre em segredo de justiça, não sei a que pé que anda essa situação na justiça. O América com certeza deve ter averiguado a situação ou se cercado juridicamente dos fatos, né, do que de fato está acontecendo nesse processo. Mas o fato é que a contratação, o retorno do Pedrinho foi confirmada hoje. Ele que teve uma passagem recente pelo América, acabou indo muito bem, inclusive, né? Bons números do Pedrinho nessa passagem pelo América. Só pegar aqui para informar esses números dessa primeira passagem dele aqui pelo Coelho. Olha só, ele passou por aqui em 2022, jogou 33 jogos, marcou 8 gols e 3 assistências. Foram excelentes números. Na época ele pertencia ao Red Bull Bragantino. Justamente essa passagem, não só pelos números, mas também pelas atuações, fizeram com que ele fosse vendido aí para a equipe russa e agora retorna para ter mais uma oportunidade aqui sob o comando de Wagner Mancini. E outra situação é do atacante Everaldo, ele que estava emprestado pelo Corinthians. O contrato dele acabou agora com
então o fim da janela, e hoje ele foi novamente registrado no BID, dessa vez como jogador do América em definitivo. Portanto, o Everaldo, né, ficando no América, inclusive até junho de 2026, com um contrato longo. Rapidamente, Thiago, a confirmação do Pedrinho, que é um nome que já vinha sendo falado aí há bastante tempo, e essa renovação do Everaldo, dessa vez em definitivo pelo Coelho. O Pedrinho, um jogador que a torcida do América conhece, um jogador velocista, né? Esquecendo esse problema extracampo dele, eu acho que para o Pedrinho e para o América é um bom casamento. O América precisava de mais um jogador velocista ali na frente, e o Pedrinho estava encostado no São Paulo, ir para a Rússia. Eu acho que hoje, para um jogador ir para um país em guerra é meio loucura. Então é uma boa contratação. Já a questão do Everaldo é um ótimo nome, um jogador que o América, né, estendeu o contrato, pode sim fazer dinheiro com o jogador no futuro. Pois é, então vamos lá. O Thiago, ele é tão sucinto, né? Ele faz o comentário dele, ele fala tudo que ele tem pra falar bem rapidinho. Eu não sei fazer isso, Thiago. Eu falo muito e uma hora aqui não dá pra eu falar as coisas que eu tenho que falar, e o Alex fica me xingando. Aí chega essa hora aqui, ele fica me xingando. Depois você ensina como é que você faz isso, que eu não sei fazer isso. É porque o programa é rapidinho, né? A gente vai cronometrando pra falar rápido e não comer muito tempo. Sabe como é que é o nome disso, Alex? De professor, ele podia dar curso. Não, e o nome disso também é noção, né? Noção, que é uma também, coisa ele boa. podia dar curso. Você podia dar os cursos aí, eu tenho 2 alunos. Uma aluna, um aluno. Com a gente, tá, Ser coach tá dando dinheiro. Aí, tá vendo? É verdade, você vai empreender, vai ficar rico com esse negócio aí. Se é que você já não é, né? Vai ficar mais rico ainda. De saúde, sim. Amém, meu povo. A gente vai chegando aqui à reta final do Papo de Craque de hoje. Agora vamos trazer os destaques finais, a começar pelo destaque final do Atlético com Júlia Salles. E para finalizar, Thaís, vamos falar um pouquinho agora do futebol feminino e do time das Vingadoras do Atlético, porque tem notícia positiva. A zagueira das Vingadoras, Jorelin, do Atlético, foi convocada para a Copa do Mundo Feminina e vai defender aí a seleção colombiana nessa Copa do ano de 2023. Vale lembrar que a Copa será disputada na Austrália, né, e na Nova Zelândia. E aos 26 anos de idade, a defensora do Atlético colombiana irá aí representar a seleção colombiana entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. Então vamos todos ficar ligados aqui na Copa do Mundo Feminina também, pessoal. Um beijo pra você, Thaís. Um beijo pra todos que nos acompanham. Até a próxima. E o nosso parabéns pra zagueira das Vingadoras. Maravilha, parabéns, uma convocação para a Copa do Mundo, tá com moral demais, merecido com certeza. Agora quem chega por aqui é o Washington Luiz, trazendo as últimas informações da equipe celeste. Cruzeiro que se reapresentou hoje, começou os trabalhos para essa partida contra o Vasco da Gama e segue treinando no período da manhã na Toca da Raposa até a sexta-feira, quando o time viaja para o Rio de Janeiro e aí vai se preparar para a partida, para o duelo contra o Vasco na sequência do Campeonato Brasileiro. Aí o Pepa vai ter esse tempo, né? Mais esse tempo, Cruzeiro que tem tido aí semanas cheias de trabalho, e o Pepa tem mais uma semana para tentar corrigir ali, sobretudo, esse trabalho de finalização. Vamos ver como é que as coisas vão se decorrer aí no longo da semana. Tá falado, Thaís? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no nosso Papo de Craque. Valeu, Washington, um abraço pra você. Alex Barbosa, chega mais com o nome dos ganhadores de hoje. Opa, Thaís, quem levou aqui caneca e chaveiro do Cruzeiro, mais par de convite Cinemark foi você, Marcelo de Campos Carvalho, Marcelo Carvalho 3676, parabéns. Caneca e chaveiro do Atlético acompanha par de convite Cinemark pro Bruno Mendes 8863, Bruno Mendes 8863. Agora quem levou par de ingressos para América versus Corinthians amanhã 9:30 da noite no Independência pela Copa do Brasil, tem que retirar amanhã entre meio-dia e 2 da tarde, foi o Silvio Teixeira do 2032. Parabéns, Silvio Teixeira 2032. Parabéns a todos os nossos ganhadores. Thiago Silva, muito obrigada, volte sempre, viu? Eu que agradeço, Thaís, o convite, gostei de participar do programa e chamando, tô de volta. Maravilha, vai ser um prazer pra gente te receber aqui. E eu já tenho o nome do curso, como falar tudo que você precisa até às 5h58. Olha que beleza, esse curso eu tô precisando, vai ser bom. Olha que lindo. Deixa eu me despedir de vocês, um grande beijo, viu, gente? Amanhã estamos de volta aqui a partir das 5 da tarde com mais Papo de Craque pra você. Você ouviu Papo de Craque. De volta amanhã, às 5 da tarde. Papo de Craque, Transamérica. Transamérica, 6 horas.
Roger Waters, ao vivo em Belo Horizonte, dia 8 de novembro no Estádio Mineirão. Roger Waters, o eterno Pink Floyd, em sua turnê de despedida, dia 8 de novembro em Belo Horizonte. Garanta já seu ingresso em eventim.com.br. Realização Bônus Track 30E. Classificação 16 anos. Rádio Oficial. Assina. Transamérica. Ei você, atenção. Muita atenção mesmo. Queimadas são um problema grave. Elas podem atingir